Na caminhada da fé, muitos de nós buscamos incessantemente pelas bênçãos de Deus. Oramos, jejuamos, lemos a palavra, frequentamos cultos e buscamos viver uma vida que agrade ao Senhor. Contudo, há momentos em que, mesmo diante de tamanha dedicação, as bênçãos parecem estagnadas. Os céus se tornam como bronze e a sensação de que algo invisível está nos impedindo cresce no coração. Nesses momentos, é essencial fazer uma autoanálise profunda, com discernimento espiritual, para compreender se há brechas em nossa vida por onde o inimigo tem operado, bloqueando o fluir das bênçãos do Altíssimo. A palavra de Deus é clara ao nos ensinar que tudo o que permitimos entrar no nosso coração, no nosso lar, nas nossas emoções e até mesmo nos nossos relacionamentos tem impacto direto na nossa vida espiritual. Assim como um pequeno fermento leveda toda a massa, um simples objeto, um costume aparentemente inofensivo ou uma atitude mal resolvida podem servir de porta para a atuação do maligno. Não se trata de superstição, mas sim de princípios espirituais que regem o reino de Deus. Lembro-me de um caso que me foi contado por um irmão de oração da Coreia. Ele havia presenteado sua filha adolescente com um colar muito bonito, com aparência delicada, vindo de uma viagem à Ásia Oriental. A peça era encantadora e havia sido comprada num mercado local sem maiores preocupações. No entanto, após aquele presente, mudanças começaram a ocorrer no comportamento da jovem. Ela se tornara irritadiça, perdia o sono constantemente e sua saúde emocional declinava visivelmente. Após muita oração e busca, o Senhor revelou em sonho à mãe da menina que aquele objeto carregava uma maldição ancestral ligada a rituais pagãos da região onde havia sido adquirido. Com temor, a família se reuniu, orou e decidiu se desfazer daquele objeto, clamando pela purificação do ambiente e pela restauração da paz. Em poucos dias, a transformação foi notória. Este exemplo, entre tantos outros que ouvimos no decorrer da jornada cristã, nos mostra que há objetos, atitudes e presentes que podem carregar cargas espirituais negativas, servindo de canal para a atuação maligna. Por isso, é fundamental termos sensibilidade espiritual para discernir o que pode estar bloqueando as bênçãos do Senhor em nossas vidas. A Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias 4:6. E esse conhecimento não é apenas intelectual, mas revelado pelo Espírito Santo. Talvez você esteja enfrentando dificuldades constantes no lar, brigas sem motivo aparente, insônia inexplicável, medo sem razão, uma estagnação profissional que parece não ter solução, ou mesmo uma apatia espiritual que lhe rouba o prazer da presença de Deus. Será que há algo, por menor que pareça, que entrou na sua vida e está gerando ruído espiritual? Será que você recebeu um presente que, na verdade, foi uma isca do inimigo para se infiltrar sorrateiramente em sua casa? É por isso que precisamos abrir os olhos espirituais. Não podemos andar segundo a carne, nem tomar decisões apenas com base no que é bonito ou agradável aos olhos naturais. O inimigo é sutil. Ele se disfarça de anjo de luz. E muitas vezes aquilo que parece inofensivo, na verdade, está operando destruição em segredo. Neste momento, peço a você que faça uma breve pausa e reflita. Há algo em sua casa ou em sua vida que você recebeu, mas que tem trazido incômodo espiritual?
Existe algum presente, objeto ou até mesmo costume familiar que você sente que precisa entregar ao Senhor e pedir discernimento sobre ele? A oração que nos conecta a Deus também nos revela aquilo que está oculto. Quando oramos com sinceridade, o Espírito Santo nos mostra o que precisa ser cortado pela raiz. E lembre-se, não se trata de medo, mas de autoridade espiritual. Jesus nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. Não precisamos viver sob jugo, mas em liberdade. A questão aqui não é demonizar tudo, mas buscar o discernimento da parte de Deus para que nada nos afaste da sua presença. O Espírito Santo é quem convence, quem ilumina e quem nos leva a toda a verdade. O Senhor sempre falou com seu povo através de sinais, discernimento e revelação. Ao longo da história bíblica, vemos situações em que objetos precisaram ser destruídos, alianças desfeitas e até comportamentos abandonados para que a bênção de Deus voltasse a fluir. Quando os israelitas trouxeram objetos do inimigo, após a conquista de Jericó, mesmo depois de uma vitória extraordinária, sofreram uma derrota humilhante diante de Ai. Por quê? Porque havia pecado oculto no meio do arraial. Um homem chamado Acã havia tomado o que era proibido e escondido debaixo de sua tenda. Isso foi suficiente para atrair o julgamento de Deus sobre toda a nação. A bênção foi interrompida até que o erro fosse exposto e corrigido. Em nossos dias, esse mesmo princípio se aplica de forma espiritual. Um presente com origem obscura, um símbolo espiritual carregado de intenções contrárias à palavra de Deus, ou até mesmo um relacionamento que não glorifica ao Senhor, pode nos afastar do centro da vontade divina. Há coisas que parecem boas aos nossos olhos, mas não têm aprovação no mundo espiritual. Como diz a palavra, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14:12. Certa vez, conheci uma senhora de 64 anos, muito devota e ativa na obra de Deus. Ela me contou que por mais de uma década, sua vida financeira andava em círculos. Empregos iam e vinham, portas se abriam por um tempo e depois se fechavam de forma inexplicável. Quando oramos juntas, o Senhor revelou que havia um quadro em sua sala que fora presente de um antigo amigo, um homem que anos depois envolveu-se em práticas espirituais malignas. O quadro, aparentemente inofensivo, havia sido consagrado a entidades contrárias à fé cristã. Quando ela retirou aquele objeto de sua casa e consagrou o ambiente ao Senhor, houve libertação e, pouco tempo depois, ela testemunhou uma nova estação se iniciando. Emprego estável, paz em casa e comunhão. Renovada com Deus, é por isso que precisamos estar atentos. O diabo não entra em nossa vida anunciando sua presença. Ele se infiltra por portas abertas, por concessões que fizemos sem perceber, por alianças que não consultamos a Deus. A boa notícia é que, quando nos posicionamos com fé e discernimento, o Espírito Santo nos dá autoridade para romper com toda maldição e recuperar aquilo que nos foi roubado, mas é preciso romper com o que atrai destruição. É preciso renunciar aos presentes que carregam morte espiritual. Você já recebeu algo que, depois, percebeu estar associado a dor, confusão ou desequilíbrio? Talvez um presente dado em um momento difícil ou de uma pessoa que você sabia, no fundo, que não tinha boas intenções. Há momentos em que o melhor presente é o que não se recebe. Não porque sejamos ingratos, mas porque compreendemos
que há realidades espirituais por trás de cada gesto. Jesus mesmo rejeitou certas ofertas. Ele não se deixou seduzir pelas propostas de Satanás no deserto. O inimigo prometeu os reinos do mundo e sua glória, mas Jesus respondeu com a palavra: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Essa é a postura que devemos ter: discernimento, firmeza e obediência. Nem tudo o que reluz é ouro, e nem todo presente é uma bênção. Se neste momento você sente que precisa fazer uma faxina espiritual, não apenas nos objetos da casa, mas também nas intenções do coração, saiba que o Espírito Santo está pronto para te guiar. Ele é o nosso consolador, conselheiro, aquele que sonda o mais profundo da alma e revela o que precisa ser purificado. Aliás, antes de prosseguir, quero aproveitar para te convidar a fazer parte da nossa comunidade aqui no canal. Se essa mensagem está falando com você, se está fazendo sentido com situações que você já viveu ou está vivendo, se inscreva agora mesmo. Assim, você não perde nenhum conteúdo que o Senhor tem usado para edificar vidas. E me conta aqui, nos comentários, você já viveu alguma situação parecida com essa? Já teve que se desfazer de algo por sentir um incômodo espiritual? Compartilhar isso pode abençoar outras pessoas que estão passando por lutas semelhantes. Não precisa ser um testemunho longo, apenas diga algo que o Espírito tocar no seu coração. Esse espaço é seguro, é nosso e é para edificação mútua. Vamos criar uma comunidade viva, que ora junto, compartilha e cresce na fé. Se sentir paz, continue comigo, porque vamos entrar agora em uma dimensão mais profunda sobre o que fazer quando esses sinais espirituais aparecem e como restaurar o ambiente para que a presença de Deus volte a fluir com liberdade. Há uma dimensão espiritual que, embora invisível aos olhos naturais, manifesta seus efeitos em todas as áreas da vida, no emocional, no financeiro, na saúde, nas relações familiares. E quando algo parece sempre fora do lugar, quando há um ciclo constante de perdas e frustrações, muitas vezes a raiz está em elementos que, espiritualmente, não deveriam estar ali. Essa verdade não é superstição nem paranoia, é sabedoria espiritual baseada nas Escrituras. Não deis lugar ao diabo, diz Efésios 4:27. E isso inclui o que trazemos para dentro de nossos lares, nossas amizades, nossas escolhas. Certa ocasião, em uma conferência sobre intercessão, um homem de meia idade me procurou com olhos marejados e uma expressão pesada, como quem carregava fardos há muito tempo. Ele havia recebido, de presente, uma peça artesanal de origem estrangeira, algo que muitos considerariam apenas decorativo. Contudo, após levar o objeto para casa, começou a perceber mudanças no ambiente. Brigas que surgiam sem motivo entre ele e a esposa, sensação de opressão ao entrar na sala, pesadelos constantes em toda a família. Ao orar, o Espírito revelou que aquela peça havia sido consagrada a divindades pagãs, usada em rituais que invocavam espíritos que não provêm de Deus. Não demorou para que ele removesse o objeto e, junto com a esposa, consagrasse novamente sua casa ao Senhor, ungindo cada cômodo com óleo, orando com autoridade espiritual. Em poucos dias, a paz voltou a reinar no lar.
A presença do Espírito Santo voltou a ser sentida de forma doce, suave. Aquilo que antes era tormento se transformou em refúgio. Essa história nos ensina algo poderoso. O ambiente espiritual pode ser restaurado. Quando algo é retirado, o Espírito Santo não deixa um vazio. Ele preenche com sua glória, com cura, com restauração. E o mesmo acontece conosco. Quando dizemos não aos presentes que carregam maldição, estamos dizendo sim à presença de Deus. E essa escolha atrai favor, proteção e direção. Outro aspecto importante é o discernimento nas relações. Nem todo presente vem envolto em embalagem. Às vezes o presente é uma amizade, um relacionamento, uma proposta de negócio que, no início, parece aliança, mas no fim revela ser cilada. Já vi muitos filhos de Deus tropeçarem por não buscarem a direção antes de aceitar algo. O inimigo trabalha com sutilezas, e é por isso que precisamos viver em constante comunhão com o Espírito Santo, para que ele nos alerte antes que caiamos. Se você sente que entrou em uma aliança errada, seja com alguém, seja com um estilo de vida, não se desespere. O Senhor é especialista em redirecionar caminhos. Ele é o pastor que vai atrás da ovelha perdida, que deixa as 99 para resgatar aquela que se desviou. Mas é necessário reconhecer, romper, renunciar. A fé que não confronta áreas de trevas não transforma. Mas a fé que discerne e age em obediência abre portas onde antes só havia muros. Uma jovem de 27 anos me escreveu contando que havia aceitado um presente muito caro de um homem com intenções erradas. No começo, tudo parecia inofensivo. Era apenas um relógio, segundo ela. Mas com o tempo percebeu que a ligação espiritual que aquele gesto provocou era tóxica. Era como se algo tivesse sido transferido para ela. Uma opressão, um peso, uma confusão constante. Quando rompeu com aquele vínculo, devolveu o presente e buscou libertação. A vida emocional dela se reestruturou completamente. O que parecia só um presente era, na verdade, uma porta de acesso para algo que Deus não queria em sua vida. Portanto, quando falamos de presentes que atraem maldição, estamos indo muito além do físico. Estamos falando de princípios espirituais, de alianças, de transferências, de brechas. O Espírito Santo nos convida a examinar com coragem tudo aquilo que estamos aceitando, das nossas amizades ao que expomos nas paredes de nossa casa, porque cada detalhe comunica algo no mundo espiritual. E nós fomos chamados para habitar num ambiente de luz, de paz, de santidade. O que você tem permitido entrar na sua vida? Há algo que precisa ser removido, rompido, quebrado? Hoje pode ser o seu dia de libertação. E não se trata de jogar objetos fora apenas por medo. Trata-se de santificar tudo aquilo que te cerca, de permitir que Jesus seja o centro de todas as decisões. Existe uma guerra silenciosa acontecendo nos bastidores da vida, onde as decisões que tomamos com base no que parece inofensivo podem determinar se viveremos debaixo de bênçãos ou de lutas prolongadas. Muitos homens e mulheres de Deus caminham com o coração sincero, mas sem o discernimento necessário para entender que nem tudo que reluz vem do céu. Há presentes, gestos e alianças que são carregados de intenções espirituais disfarçadas, e o inimigo, que é astuto e sutil,
conhece como manipular emoções humanas para introduzir pequenas concessões. E essas concessões, quando não discernidas, geram uma permissão espiritual para o mal operar. Por isso, o Senhor nos chama a viver com olhos espirituais abertos, atentos à sua voz e aos sinais que Ele nos dá constantemente. Eu me lembro de uma mulher em uma das cruzadas de oração em Fortaleza. Ela era uma servidora pública, extremamente educada, e contou com lágrimas nos olhos que havia recebido de um amigo de infância uma corrente de prata como presente de aniversário. Era uma peça trabalhada, com desenhos de figuras tribais, enviada de outro país como lembrança. Desde então, começaram a ocorrer coisas estranhas. Aparelhos eletrônicos queimavam do nada. Plantas morriam dentro de casa. Ela sentia constantemente uma presença opressora nos ambientes e começou a ter pesadelos todas as noites. Tentou de tudo, mas só obteve alívio quando, numa madrugada de oração, o Espírito Santo a fez olhar diretamente para aquela corrente. Foi como se escamas caíssem dos olhos. Ela viu, com clareza espiritual, que aquilo carregava uma carga contrária ao reino de Deus. No mesmo dia, se desfez da corrente, consagrou sua casa e nunca mais teve qualquer distúrbio. Esse tipo de experiência não é incomum no reino espiritual. Muitos objetos carregam mais do que matéria, carregam histórias, intenções, consagrações ocultas. É por isso que, como povo de Deus, precisamos caminhar em sensibilidade espiritual. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E eu não quero que sejais participantes com os demônios. 1 Coríntios 10, 20. Ou seja, não é apenas superstição ou exagero. Há realidades espirituais envolvidas em objetos aparentemente inofensivos. Outro caso que jamais saiu da minha mente foi o de um jovem missionário que estava sendo preparado para servir na Ásia. Durante uma de nossas vigílias, ele compartilhou que havia ganhado de um líder espiritual local uma estátua em miniatura como símbolo de boa sorte. Era, segundo diziam, uma forma de proteção durante a missão. Por respeito e ignorância, ele aceitou. Porém, desde que trouxe o objeto consigo, suas orações esfriaram, os sonhos cessaram, sua saúde ficou debilitada e um desânimo profundo tomou conta de seu espírito. Após revelação durante um clamor coletivo, ele decidiu entregar completamente tudo ao Senhor, e isso incluía renunciar ao presente, que parecia apenas cultural, mas era espiritualmente carregado. Ao tomar essa decisão, relatou que sentiu uma libertação imediata, como se uma sombra tivesse saído de sua vida. O Senhor nos chama à pureza e ao zelo em tudo. Isso não significa vivermos em paranoia, mas em discernimento. Ser sensível ao Espírito é estar disponível para ouvir quando ele diz: não aceite, afaste-se, consagre novamente. Às vezes, o presente vem como herança familiar, uma joia antiga, um quadro herdado, uma peça de decoração. E pode ser que ali existam consagrações ou pactos antigos que continuam operando geração após geração. Nesses casos, é preciso buscar direção e, se necessário, desfazer-se daquilo que se tornou uma ponte para o inimigo agir. Mas há também os presentes emocionais, palavras que nos deram, promessas, acordos. Quantos carregam feridas por causa de presentes verbais que receberam de líderes, de pais,
de pessoas que marcaram sua identidade com frases que pareciam conselhos, mas foram verdadeiras maldições disfarçadas de sabedoria. Coisas como: você nunca será nada na vida, você é igual ao seu pai, ninguém vai te amar como eu amei. Essas frases são presentes tóxicos que moldam o comportamento, aprisionam a mente e minam a fé. Mas há cura disponível. O sangue de Jesus desfaz maldições, quebra palavras que foram lançadas e restaura nossa verdadeira identidade em Deus. Neste momento, quero te levar a refletir. O que você tem aceitado como normal? Existe algum presente emocional, físico ou espiritual que está influenciando negativamente sua jornada? O Espírito Santo está soprando sobre você agora discernimento e coragem para dizer basta, para remover, renunciar e redirecionar. E isso não é perda, é purificação. É abrir espaço para a verdadeira presença de Deus. E quando o ambiente espiritual é limpo, o favor de Deus repousa com liberdade. Agora, antes de continuarmos, quero fazer um convite diferente. Se até aqui o Senhor já falou com você, se alguma parte desse roteiro tocou o teu coração, se você percebe que precisa de uma nova atmosfera na sua vida, se inscreva neste canal. Mas não apenas como quem segue mais uma página. Inscreva-se como quem quer caminhar junto, crescer em fé, compartilhar experiências e ser parte de uma comunidade viva. E me conta aí nos comentários, você já passou por alguma situação em que teve que se desfazer de algo ou cortar uma aliança? Para experimentar libertação, sua história pode edificar outros. Quando o Espírito Santo começa a iluminar os recônditos da nossa vida, ele não o faz para nos acusar, mas para nos libertar. É como quando a luz da manhã entra pelas frestas da janela e revela as partículas de poeira que a escuridão escondia. Assim é com os presentes e alianças que recebemos e mantemos sem questionar. Em muitos casos, a falta de bênção contínua, os ciclos repetitivos de sofrimento e até bloqueios emocionais persistentes estão conectados a portas que nós mesmos abrimos sem perceber. Não é porque alguém nos ofereceu algo com boas intenções que aquilo carrega, necessariamente, a aprovação do céu. Nem toda bondade humana é alinhada com a vontade divina. E é exatamente nesse ponto que muitos cristãos tropeçam. Em uma de nossas viagens ao interior do Paraná, conheci um casal muito querido, já em idade avançada, ambos servindo ao Senhor com alegria. No entanto, a filha mais nova enfrentava crises inexplicáveis de ansiedade e depressão desde a adolescência. Médicos, psicólogos e tratamentos foram tentados por anos, sem sucesso duradouro. Durante uma reunião de intercessão, a mãe compartilhou que, anos antes, haviam recebido de um turista estrangeiro um livro antigo sobre rituais de proteção, com dedicatória pessoal. Era um gesto cultural, segundo disseram na época, e o objeto ficou guardado numa estante da casa por quase 2 décadas. Ao orarmos juntos, o Espírito Santo trouxe convicção de que aquele livro era a origem espiritual da opressão que afetava a filha. Com temor e fé, a família decidiu remover e destruir o objeto. Em poucos dias, os sintomas começaram a desaparecer e, com o tempo, a jovem foi completamente restaurada. Querido, entenda, o que você mantém no seu ambiente determina quem habita nele. Não se trata de viver como se qualquer coisa fosse maligna, mas de estar aberto para ouvir a direção do Espírito.
O Senhor tem zelo por você, e Ele deseja que sua casa, seus pensamentos, suas emoções estejam completamente sob o governo do céu. Não podemos servir a dois senhores, nem manter alianças com aquilo que carrega trevas. Essa pureza de coração e ambiente é fundamental para experimentar o fluir constante da presença de Deus. E talvez você pense, mas eu não tenho nada de errado na minha casa. Glória a Deus por isso. Porém, e no seu coração? E nos objetos invisíveis que carregamos nas emoções? A mágoa que decidimos chamar de cuidado? O rancor que disfarçamos de prudência? O orgulho que se veste de autoestima? Tudo isso são formas disfarçadas de presentes emocionais que não vêm de Deus. E o Senhor deseja não apenas curar ambientes, mas também redimir emoções. Ele quer nos fazer livres, livres para amar sem medo, para confiar sem reservas, para adorar sem distrações. Eu me recordo de uma mulher no interior do Maranhão, dona de uma loja de tecidos, que me procurou chorando após um culto. Ela havia sido rejeitada pelo pai durante a infância e, para compensar essa dor, sempre se esforçava para agradar a todos, dizendo sim para tudo e todos. Ela contou que certa vez recebeu de uma amiga um anel com a frase amor eterno. Na época, aquilo parecia belo, mas depois percebeu que toda vez que usava o anel, sentia-se emocionalmente presa àquela amizade. Uma amizade que já havia se tornado abusiva e controladora. Não conseguia dizer não, sentia-se culpada. Ao tentar se afastar e mesmo sem perceber, havia feito um voto emocional. Após orarmos, ela removeu o anel, renunciou à aliança emocional disfuncional e experimentou uma leveza que nunca tinha sentido. O Espírito Santo soprou liberdade sobre ela. E agora, pergunto, que alianças estão atando você hoje? Quais são os pequenos presentes que você manteve por costume, tradição ou apego, mas que no fundo carregam cadeias invisíveis? A verdade é que muitos de nós nos acostumamos com o cativeiro. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para libertar os cativos e pôr em liberdade os oprimidos. E isso começa quando reconhecemos o que precisa ser renunciado. A Bíblia diz em Tiago 1,17 que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Isso quer dizer que os presentes que realmente transformam nossa vida vêm de Deus. E quando Ele entrega algo, traz junto paz, confirmação espiritual e frutos que glorificam o nome dEle. Diferente dos presentes do inimigo, que mesmo com aparência de honra, geram confusão, peso e distância da presença divina. Você já parou para pensar se existe algo que você aceitou por costume, por medo ou por desejo de agradar, mas que hoje está cobrando um preço espiritual? Chegou a hora de romper. Chegou a hora de alinhar sua vida aos princípios do reino. E quando você faz isso, as janelas do céu se abrem. A presença de Deus se torna tangível e você começa a caminhar em autoridade, não mais em opressão. O ambiente da sua casa muda. Sua mente se renova. Sua fé cresce. Estamos caminhando juntos neste roteiro porque creio que o Espírito Santo quer fazer uma limpeza profunda em muitos corações. E essa limpeza não é destrutiva, é libertadora. É como podar uma árvore para que ela frutifique mais. Deus não tira nada que seja verdadeiro. Ele só remove aquilo que nos impede de viver em plenitude.
A revelação de que aquilo que permitimos em nossa vida afeta diretamente o ambiente espiritual ao nosso redor é algo transformador. Muitos cristãos vivem como se estivessem anestesiados espiritualmente, aceitando tudo que lhes é oferecido, sem discernimento, sem oração, sem buscar direção do alto. Mas o Senhor nos chama para sermos vigilantes, não paranoicos, mas sensíveis à sua voz. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz", e essa voz não apenas consola, mas também confronta, orienta, corrige. Ela nos convida a caminhar em santidade, mesmo quando isso significa abrir mão de coisas que o mundo considera inofensivas. Em uma vigília em Recife, uma jovem se aproximou durante o momento de intercessão. Ela estava aflita, dizendo que há anos sentia como se a vida dela estivesse estagnada. Nada prosperava, relacionamentos não se firmavam. E sempre que algo bom começava, logo surgia um bloqueio inexplicável. Oramos e, naquele momento, o Senhor trouxe à memória dela um colar antigo, recebido de um ex-namorado envolvido com práticas ocultas. Apesar de já ter terminado o relacionamento, ela nunca havia se desfeito do colar. Achava bonito, tinha valor emocional. Mas o colar era um ponto de contato espiritual com algo que precisava ser cortado. Naquela madrugada, ela tirou o colar, entregou ao Senhor e fez uma oração de renúncia. Dias depois, voltou à igreja para testemunhar que portas começaram a se abrir. Uma proposta de trabalho que estava travada foi liberada. A paz voltou ao coração dela e até sua saúde emocional deu sinais de melhora. Veja-o, amado, não estamos falando de superstição ou misticismo. Estamos falando de discernimento espiritual. Há presentes que não são apenas objetos, são alianças. E o Espírito Santo, como nosso conselheiro, quer nos conduzir por caminhos retos. Ele deseja nos ensinar a discernir entre o que parece e o que é. E isso só é possível com uma vida de intimidade. Não há como perceber o que desagrada o Espírito se passamos dias sem falar com ele. É na oração que somos afinados. É na palavra que somos alinhados. É na adoração que somos transformados. Lembro de um caso em que um senhor muito respeitado em sua comunidade decidiu doar um quadro antigo à igreja local. Era uma peça de família com detalhes artísticos belíssimos. Porém, nos meses que se seguiram à doação, inexplicavelmente, houve conflitos entre os líderes da congregação, divisões e até desânimo nos cultos. Após muita oração, o pastor da igreja sentiu de remover o quadro e, ao fazer isso, encontrou, colado na parte de trás, um símbolo espiritual relacionado a rituais antigos de idolatria. Aquilo que parecia uma doação de honra estava carregado de uma atmosfera que não combinava com a glória de Deus. Ao remover o objeto e consagrar novamente o templo, a paz e a unidade voltaram. Sim, há atmosferas que são carregadas por objetos. E nós precisamos ser corajosos o suficiente para agir, mesmo quando isso significa contrariar tradições ou afetos antigos. O mesmo se aplica a palavras. Há frases que aceitamos como presentes, mas que nos aprisionam. Alguém diz, você nunca vai ser feliz com ninguém, e guardamos essa palavra como verdade. Outro nos rotula como fracassado ou ingrato, e isso ecoa por anos. Mas hoje o Espírito Santo diz, você não é o que disseram, você é o que eu declarei.
Toda palavra que não tem raiz em Cristo precisa ser rejeitada. E, muitas vezes, a libertação que buscamos começa com uma simples decisão: parar de aceitar presentes verbais que não vêm do céu. Palavras são sementes, e precisamos decidir que tipo de jardim queremos cultivar. Uma vez em Belo Horizonte, encontrei um homem que guardava uma carta do pai falecido. Era uma carta cheia de críticas, de acusações. Ele dizia que lia a carta uma vez por mês para não esquecer de onde veio. Mas o que ele não percebia era que, a cada leitura, estava regando uma raiz de rejeição e amargura. O Espírito Santo tocou profundamente seu coração naquele culto. Com lágrimas nos olhos, ele decidiu queimar a carta, não por desrespeito, mas como um ato de libertação. Disse: "Hoje eu escolho lembrar das palavras do meu Pai Celestial e não das feridas que herdei." A partir daquele dia, sua postura mudou, sua família viu a transformação e sua fé foi renovada. Entenda, querido, presentes que aprisionam precisam ser devolvidos ao remetente. E isso não se faz com revolta, mas com fé, com discernimento, com rendição. O que o Senhor tem para você é muito maior do que qualquer lembrança carregada de dor. Ele quer te dar novas vestes, novas palavras, novos começos. Chegamos ao último bloco dessa jornada de transformação e libertação. E é com o coração cheio de alegria e gratidão que encerramos este tempo de reflexão. O Senhor nos chamou para viver em liberdade, para caminhar com os olhos fixos nele e para fazer escolhas que nos levem cada vez mais perto da sua vontade perfeita. Chegou o momento de entender que tudo o que precisamos para viver de maneira plena já está disponível em Cristo. Não há mais necessidade de buscar em outros lugares o que Ele já nos deu: paz, propósito, cura e direção. Eu me lembro de um momento singular na minha vida, um dia em que estava completamente exausto. As dificuldades pareciam se acumular e as batalhas emocionais estavam me consumindo. Estava em uma grande conferência em São Paulo e, no final do culto, o pregador fez um apelo para aqueles que estavam precisando de um renovo espiritual. Eu hesitei. Meu coração estava tão pesado que eu mal conseguia levantar as mãos, mas o Espírito Santo me disse: "Levante-se, pois eu sou o seu renovo." E foi nesse momento que experimentei uma libertação profunda. Não foi uma sensação imediata, mas uma decisão. Decidi confiar que, apesar das lutas e das dores, eu tinha em Cristo o meu refúgio. Naquela conferência, um homem de Deus orou por mim. Ele não sabia o que eu estava passando, mas, como um profeta, ele declarou palavras que tocaram a essência da minha alma. Hoje, você deixa para trás os pesos do passado e caminha em direção ao futuro que Deus preparou para você. Sua história não é definida pelas circunstâncias, mas pela sua graça. Essas palavras ficaram gravadas no meu coração e mudaram a minha perspectiva para sempre. E hoje eu quero declarar o mesmo para você. Você não é definido pelas suas dificuldades, pelo que os outros disseram sobre você ou pelos erros que cometeu. Você é uma nova criação em Cristo. As cadeias que antes te prendiam foram quebradas e agora você é livre para viver a vida que Deus preparou para você. Você não é um prisioneiro do passado. Deus está te chamando para um novo começo, para uma nova caminhada. Em Isaías 43, 18, 19, Deus nos diz:
Esqueçam o que passou. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo algo novo. Agora, já está surgindo. Vocês não percebem? Estou fazendo um caminho no deserto e rios no ermo. Isso é para você. Ele está criando algo novo em sua vida. Mesmo que as circunstâncias atuais pareçam difíceis, Deus está trabalhando e sua obra nunca falha. Agora, eu sei que muitos de vocês podem estar enfrentando batalhas que parecem insuperáveis. Mas deixe-me dizer uma coisa: a vitória não é definida pela ausência de dificuldades, mas pela presença constante de Deus em nossas vidas. As tempestades virão, mas elas não podem nos destruir, porque somos sustentados pela sua mão poderosa. Deus está contigo em todos os momentos, e Ele já te deu a vitória através de Jesus Cristo. Quando você se sentir fraco, lembre-se de que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando você se sentir perdido, lembre-se de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando os desafios surgirem, saiba que Ele é a nossa fortaleza e refúgio. Nada pode nos separar do amor de Deus, e nada pode impedir o cumprimento de seus propósitos em nossas vidas. Antes de encerrar, quero fazer uma oração especial por você. Eu sei que ao longo desta jornada, Deus tem falado profundamente ao seu coração. Ele está fazendo algo novo em sua vida, e você pode ter certeza de que Ele nunca vai te abandonar. Vamos orar agora, entregando todas as nossas preocupações, nossos medos e nossas limitações ao Senhor. Se você puder nesse momento, feche seus olhos e ore comigo, agora. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo o que aprendemos nesta jornada de fé. Te agradecemos pela tua presença constante em nossas vidas e por cada palavra de libertação que o Senhor nos deu. Senhor, eu oro por cada pessoa que assistiu a este vídeo, para que o teu poder transformador alcance o coração de cada um. Que eles sintam a tua paz, que restaura e renova. Que eles experimentem a liberdade que vem de saber que em Cristo somos mais do que vencedores. Nós entregamos a Ti todo o peso do passado, todas as marcas da dor, todos os bloqueios espirituais, que agora o Teu Espírito Santo leve embora tudo o que não vem de Ti e traga à nossa vida uma nova visão, uma nova direção. Em nome de Jesus, eu declaro que, a partir de hoje, nada será o mesmo. Os grilhões estão quebrados e as portas da vitória se abrem diante de nós. Pai, nós te pedimos que nos fortaleça, nos capacite a viver os teus propósitos e que, acima de tudo, a tua paz seja nossa herança. Que possamos sempre lembrar que somos amados, escolhidos e redimidos pelo teu sangue, e que, em todo o tempo, o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos. Amém.